Vamos falar das geladeiras, dos freezers e bebedouros. Bebedouros em geral, inclusive a gente chama aqui de gelágua, né? Gente, a geladeira é o segundo equipamento que mais consome energia em uma residência. Não é porque a potência dela seja alta. A verdade é porque ela passa 24 horas ligada, certo? Dessas 24 horas, normalmente em refrigeração se considera que ela vai disparar. Ela não trabalha e para, ela vai disparar e exercer trabalho por 16 horas durante um período de 24 horas. Excepcionalmente, quando chega o verão, excepcionalmente em locais mais quentes, ela, para manter a programação de temperatura, ela vai trabalhar mais em locais mais quentes. Se você encostar a geladeira numa parede quente, ela vai trabalhar muito mais para produzir a refrigeração do que se ela estiver num ambiente afastado da parede, numa parede que não leve sol. Geladeiras antigas gastam mais energia do que as novas. Por quê? Uma nova tecnologia, além do design, logicamente, sem ter como apelo de vendas fazer mais com menos. Ser mais eficiente. Assim, a evolução da ciência vem melhorando os componentes elétricos de todos os eletrodomésticos que a gente encontra nas lojas. Outra, nós, desde a crise do petróleo de 79, o Brasil criou uns selozinhos, certo? Que vinham nos carros. É a mesma ideia, foi colocada para eletrodomésticos. Então imagina, um cidadão sai para comprar e eu tenho aqui um equipamento com um selo me indicando um consumo, outro indicando outro, outro indicando outro. Qual é o que eu vou levar? O que o design me agrada, o que o preço está bom e o que consome menos energia. Para isso, o Inmetro criou umas etiquetinhas que são colocadas nos produtos, certo? E quem tem a melhor eficiência, que é a classe A, recebe um selo vermelho de longe que você vê na loja, que é o selo Procel de Eficiência Energética. O que aconteceu? As empresas correram para atualizar suas tecnologias, senão deixavam de competir no mercado. Ninguém é doido de levar um produto D, porque está mais barato, do que levar um produto A, que ao longo do tempo vai se pagar. O que gasta energia? Botar a geladeira muito encostada, então ela não troca calor, certo? Deixar aquela gradezinha com muita poeira, estender roupa atrás da geladeira, impede com que ela troque calor, que ela renove, que ela dissipe o calor. Aberta, não vai gelar. Com a borracha que não veda direito, também não vai gelar. Tem uma formulazinha legal que é, primeiro, manter a borracha limpa, 2 vezes por ano você limpa a borracha, limpa com um paninho, com álcool, uma buchazinha com sabão, certo? E tem uma dica especial que é pegar uma escovinha velha e passar a pasta de dente, ela fica novinha. Como é que você testa? Você pega, fecha a geladeira, coloca uma folhazinha de papel, certo? Se essa folha sair com facilidade, está na hora de trocar sua borracha. Deixa eu dizer, ela não é cara, certo? Você pegando o modelo da sua geladeira, você mesmo tem condições de ir a um comércio de refrigeração, comprar a tua borracha e trocar. Outra, com o tempo, o gás refrigerante da geladeira, ele perde a eficiência. Vocês sabiam disso? A gente tem uma mania de dizer, aquela geladeira de antigamente, aquela geladeira boa. Não é verdade isso, gente. Não é verdade, porque uma geladeira antiga é capaz de consumir 70, 80 reais da sua conta de energia. Enquanto que uma geladeira nova vai consumir 30 reais, 35 reais. Em uma casa pequena, uma casa maior, lógico, com a geladeira duplex, certo? Abre e fecha a quantidade de coisa, vai consumir mais. Mas normalmente a geladeira nova tem muito mais eficiência.
Antigamente durava, ela vinha de uma certa forma, que quando quebrava era mais fácil reparar. De certa forma era assim. Durava mais? Não, isso é uma ilusão. Não durava mais. Ela não durava mais. As geladeiras são tão eficientes do que as de antigamente. Obviamente que a quantidade de acrílico que tem dentro de uma geladeira, ele vai quebrar mais rápido do que uma grade de ferro. Mas é muito mais fácil de se limpar. Ok? Vamos às dicas de economia. Instale a geladeira em um local ventilado, não encostado da parede, por pelo menos 15 centímetros de distância. Eu boto mais na minha casa. Eu moro no Nordeste e aqui é muito quente. O que é que eu faço? Eu deixo mais de um palmo da parede. Meu palmo tem 25 centímetros. Outra coisa que eu faço também é, como minha geladeira é do lado do fogão, então eu fico muito preocupado do calor que o fogão transmite para ela. Por isso que eu deixo um espaço maior. Jamais utilize, gente, aquela grade traseira da geladeira para estar secando roupa. Vai aumentar seu consumo, certo? Porque você vai obstruir a troca de calor. Mas vai aumentar muito. Se fosse uma coisa do inverno que você fizesse uma vez e depois não mais, mas não é. É uma praxe corriqueira, certo? Especialmente quem tem bebê em casa, né? Às vezes, por exemplo, no inverno, eu não tenho muita experiência de inverno, certo? Mas eu vi a dificuldade da pessoa estar no inverno quando não se tem uma secadora de roupas, de secar uma roupa para o outro dia. Gente, mantenha o termostato da geladeira regulado no mínimo. Como? Quando você vai fazer compras e guardar na geladeira, antes de você sair de casa, você aumenta. Para quê? Para quando você chegar da feira, sua geladeira já está numa temperatura folgada para receber os alimentos, certo? Vai consumindo os alimentos durante a semana. Você tem que chegar, por exemplo, se você fizer uma compra na segunda-feira, você tem que chegar na sexta-feira com o termostato mais baixo. Sua geladeira não foi secando ao longo do tempo? Não é? Aí você mantém aquela temperatura de quando ela estava cheia. Eu vejo muito isso nas casas, a gente vai tomar água, a água tá que você não aguenta nos dentes de tão gelada, né? Muita gente diz que água muito gelada não tira sede. Eu concordo. Confira o nivelamento da geladeira. Você tá aqui a geladeira, se você deixar um pouquinho com a inclinação para trás e soltar a porta, ela fecha sozinha. Esse é o nivelamento ideal. Se você deixar muito nivelado, muitas vezes a porta só vai fechar se você empurrar, certo? Quem tem casa com criança sabe o que eu estou falando. Muitas vezes também a dona de casa abre a geladeira e empurra com o quadril, não é? Então pronto, pega a geladeira e deixa um pouquinho mais baixo embaixo. Ela tem reguladores na parte de baixo. O ideal é que você retire os alimentos de uma vez só. Essa é uma pergunta recorrente, as pessoas dizem, é melhor eu deixar um tempo aberto e fechar de uma vez, ou ficar abrindo a geladeira? Retirar os ingredientes de um prato de uma vez só, utilizá-los e depois guardar de uma vez só, é a melhor forma de você economizar energia elétrica. O abre e fecha faz com que o motor se ative por mais tempo para compensar a troca de ar. Não bloqueie as prateleiras da geladeira com decoração. Casa de vovozinha, né? Compra um plástico, coloca. O que é que você está fazendo? Você está impedindo do ar circular na geladeira. O ar de cima bate embaixo e fica circulando. Logicamente que o ar frio ele tende a descer e o ar quente a subir. Mas como ela está fechada, esse ar fica circulando. Se você bloqueia, o que vai acontecer? A primeira prateleira vai estar geladíssima e as últimas prateleiras quase não vão ter refrigeração. Outra coisa, o fundo da geladeira é um lugar bem gelado. Não encosta a comida, não encosta os pratos, não encosta as garrafas no fundo da geladeira. Esse espaço de fundo e esse espaço da porta, ele é importante para circular o ar. Isso é uma dica que eu só vim aprender há pouco tempo. Faça degiros programados da sua geladeira. Quando as paredes do congelador, do freezer,
a gente chama de freezer, estão cobertas por camada de gelo, ele precisa trabalhar mais para manter a refrigeração. As geladeiras já vêm com botão para você fazer descongelamento, não é? As mais novas. As frost free, para quem não conhece, é como ele não cria gelo, ele cria gelo embutidamente, a gente vê que cria gelo e fica soprando o ar gelado. É como se fosse um ar-condicionado soprando ar no seu congelador, certo? É um ar condicionado. A camada de gelo, que se forma uma camada de gelo muito grossa, você tem que programar o descongelamento. Alguns frost free também formam a camada de gelo. É uma condensação que tem e depois fica pingando dentro. Normalmente isso acontece porque o dreno, lá na parte de trás, tem um comportamento, uma vasilhazinha. O dreno lá embaixo, na parte de trás, tem uma borrachinha e ela está obstruída. Então a água vai subindo e condensa no congelador. Você arranca aquela borrachinha, lava a borracha, limpa com um pano nesse suspirozinho e sua geladeira vai funcionar normalmente. Em alguns casos, se estiver criando gelo no congelador, é necessário descongelar a geladeira para que ela tenha um melhor funcionamento. Gente, tem uma prática que as pessoas até hoje fazem. Deixa a geladeira desligada à noite e religa ela pela manhã. Não façam isso. A geladeira trabalha de 4 a 5 graus Celsius. Para ela retornar essa temperatura, depois de uma noite inteira desligada, ela vai trabalhar muito. Quer diminuir? Isso gera economia? Sim, gera economia. Mas em vez de você desligar a geladeira, você baixa o termostato. Isso se você tiver em uma noite que faça frio. Uma noite de temperatura normal, não é interessante que você faça isso. Até porque a geladeira ela vai trabalhar o necessário para manter a temperatura dos alimentos. Se não tem abre e fecha, ela vai trabalhar muito menos do que durante o dia, quando a gente está utilizando. As pessoas colocam o alimento quente dentro da geladeira. Quem ensinou isso? O Dr. Bactéria, não foi? Não foi. Não há necessidade de se fazer isso, gente. Pelo amor de Deus. Cara. Acabou de fazer o alimento aqui. Espera um pedacinho a temperatura do alimento baixar. Na própria vasilha de congelamento. Certo? Ou onde você fez. Espera um pouquinho para você pôr na geladeira. Olha, a geladeira ela tem que manter a temperatura que a gente programou. Se você coloca um alimento quente dentro dela, o que é que vai acontecer? Ela vai se esgoelar. Ela vai consumir a energia do mundo todo para poder chegar aqui. Não coloca alimento quente dentro da geladeira. Danifica, não sei se chega a danificar não, mas com certeza o seu bolso vai ficar prejudicado.